Boa noite, Diniz. Boa noite. Bom, gostaria que você explicasse as escolhas, né, para começar o time. Você fez algumas modificações em relação ao time que vinha jogando na Libertadores, que enfrentou o próprio Inter aqui no Beira-Rio, e as modificações, as substituições também do segundo tempo, né, tornaram o time ainda mais ofensivo, mesmo com 0-0 fora de casa. Bom, na realidade, o Marcelo a gente resolveu, estava muito desgastado, e o Cano também. E o Felipe Melo também sentiu um pouco a perna, nada grave, mas a gente resolveu deixar os três no Rio de Janeiro. E a escolha do Alexandre era uma escolha meio óbvia. Ele saiu, ele tinha tomado o cartão amarelo já, fiquei com um pouco de receio dele tomar o segundo no segundo tempo. A saída do Nino saiu também, estava um pouco desgastado, né? Tinha ficado quase 20 e poucos dias sem jogar e teve um desgaste muito grande na final, que teve o tempo mais os dois tempos da prorrogação. E no segundo tempo, quando a gente fez as trocas, justamente foi sempre no intuito de tentar a vitória, mas não foi possível. Embora eu acho que o resultado foi justo pelo que as duas equipes produziram. Diniz, aqui, tudo bem? Boa noite. Eu queria te perguntar num âmbito mais geral sobre confrontos contra o Inter, porque jogando contra o Inter até, puxando um pouquinho mais antes até do próprio técnico Eduardo Cudê, também com o Mano Menezes, para o Fluminense são 3 vitórias e um empate, ou seja, em 4 jogos o Fluminense não perdeu para o Inter. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre, na sua cabeça, por que você tem essa supremacia em cima do Inter, ou a que se deve isso também? A gente sabe que o Fluminense eliminou o Inter aqui em Porto Alegre da Libertadores e mais uma vez, pelo menos, consegue um resultado positivo contra o Inter. Isso é circunstancial. Dos 4 jogos, 3 foram bem equilibrados. Inclusive o de hoje, o único jogo que o Fluminense teve domínio grande foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, 2-0. O resto dos jogos foram muito equilibrados, foi uma equipe muito bem treinada, uma estrutura de futebol muito boa e tem excelentes jogadores. Tem tanto time que inicia o jogo como as trocas. Eu acho o elenco do Inter um dos mais fortes do país. Diniz, queria que o senhor falasse, né, depois de um título inédito, toda aquela emoção que a gente presenciou, né, no Maracanã, tudo que aconteceu, como é que é trazer para cá, para Porto Alegre, um elenco que não veio descansado, que não veio com o que o pessoal estava chamando de ressaca do título, muito pelo contrário. Você, inclusive, levou um cartão amarelo porque quase foi você, né, para uma barreira, quase você reclamando da arbitragem ali. Você mantém, eu digo, a mesma intensidade, a mesma dedicação e parece que o seu elenco também responde dessa forma. E você disse, né, o Fluminense hoje é uma família e é esse paizão que coloca todo mundo a correr como se ainda estivesse correndo atrás do título? Eu acredito que a gente tem que ter compromisso com o futebol, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Não dava para um jogador, era criança, queria chegar aqui no Beira-Rio para jogar contra o Inter e o cara não ter vontade, não ter energia para jogar. Acho que a criança que eles foram ia falar assim, ia ficar espantada e ia sentir uma certa tristeza. A gente tem o privilégio de ser jogador, não é fácil por conta da descarga de energia que teve, mas a gente tem o privilégio de jogar o Fluminense, o Campeonato Brasileiro, tem um grande adversário como o Inter. Então, e a gente tem que levar esse campeonato brasileiro extremamente a sério, porque tem muita coisa a ver, não só com o Fluminense, mas com os princípios éticos e de competitividade que é o Brasileirão. Porque tem muita gente disputando para não cair, muita gente disputando para a vaga na Libertadores, Sul-Americana e título. Esse também é um motivo, mas o motivo principal é que a gente tem que se entregar de corpo e alma sempre que a gente puder. A gente não fala assim, a gente jogou uma partida brilhante, foi uma das melhores partidas do Fluminense, não foi, mas a equipe teve intensidade, teve espírito de luta, soube competir e, na minha opinião, fez um bom jogo. Diniz, falando um pouquinho mais do jogo de hoje, um dos personagens, não apenas do jogo de hoje, mas também dos jogos contra o Fluminense, do lado do Inter, foi o Ener Valencia, e você conversou com ele em algum momento ali na troca do primeiro tempo para o segundo. Queria saber se você poderia revelar o que foi conversado entre vocês, e também a respeito de um jogador do Inter. Hoje você não responde em nome da seleção brasileira, mas eu queria que você falasse a respeito do Alan Patrick, que pra gente aqui na imprensa do Rio Grande do Sul era cotado como um possível convocado para a seleção brasileira, mesmo que ele não tenha sido. Queria saber se você considera ele viável para o seu estilo de jogo, se você acha que ele se encaixa no seu estilo de jogo também.
Não, encaixa muito. Ele está vivendo um grande momento e principalmente para essa convocação ele estava, ele era um dos nomes que podia ser convocado. Mas a seleção você quando vai convocar, como o próprio nome diz, é uma seleção, então concorre com muita gente boa. Mas o Ronaldo está fazendo um excelente ano, está jogando muito bem mesmo, principalmente os últimos 3 meses, jogando a um nível bastante alto. É um jogador que eu gosto bastante, da inteligência, da técnica, da liderança que ele exerce sobre o time. E o Valência, eu não lembro direito que eu conversei, mas assim, o Inter foi muito feliz nessa contratação. Certamente ele é um dos principais atacantes que atua no Campeonato Brasileiro. É um jogador extremamente perigoso, rápido, forte e técnico. A gente tem que estar sempre tomando muito cuidado, porque pode desequilibrar a partida a qualquer momento. Thomas Savoia, do canal Thomas Savoia, do Movimento Verde e Amarelo. Professor, primeiro parabéns aí pela vitória do sábado. Eu estava no Maracanã, foi muito bonito e muito legal ver toda a emoção da torcida. E é um pouco sobre isso, né? Você resgatou o brio, a autoestima do torcedor tricolor. Tem um retrospecto excelente contra a Argentina no Maracanã, então 5-1 no River, 2-0 no Argentino Júnior, 2-1 no Boca. Espero que se mantenha esse retrospecto no dia 21. Mas além de uma possível vitória da Argentina, o que você acha que falta para conectar ainda mais o torcedor brasileiro com a seleção? Essa pergunta, no fundo, eu acho que vencer sempre conecta. Também precisa vencer. E eu acho que quando é possível jogar bem e jogar dentro das características que o futebol brasileiro gosta que jogue. E não é só o futebol bem jogado, todo mundo gosta de assistir. E aqui tem uma mística, um jeito particular de jogar. Você sabe qual que é o jeito brasileiro de jogar? O jeito de toque, de troca de passe, de drible, de finta, de gols bonitos, de velocidade. Então a gente tenta que isso se aproxime cada vez mais. Eu tenho uma graça nesse sentido de tentar aplicar esses conceitos em todas as equipes que eu trabalhei. E só que a gente tem que fazer isso de uma maneira competitiva, cada vez mais competitiva, e conseguir vencer jogos, que eu acho que aí você conecta. Esse é um dos objetivos que a gente tem como treinador. Fazer algo que quem está assistindo tenha prazer em assistir, porque o futebol ele é competição, no primeiro plano, esse futebol nosso principalmente, muita competição, mas ele também tem uma outra função, ele também é entretenimento. Eu acho que as pessoas gostam do jogo de futebol porque é bonito. A gente quis ser jogador porque a gente viu beleza em alguém jogando. A gente não tem outro motivo. Se fosse um jogo que não te encantasse, futebol, a gente não ia ter tanta gente jogando futebol aqui no Brasil e as crianças não iam gostar tanto. Então, eu também acredito que isso é uma crença muito forte minha, que quem joga bem tem mais chance de ganhar os jogos. Boa noite, Nilson, Hugo La Roca, canal Futebol Gourmet. Primeiro, parabéns pelo título da Libertadores, do Rio Grande do Sul, e também boa sorte lá no comando da nossa seleção brasileira. Sobre o jogo, sábado tem clássico, Fla-Flu. Esperamos lá a torcida máxima no Maracanã. Queria saber, hoje foi um experimento da tua equipe, haja visto que o Internacional entrou um tanto quanto apático e sonolento em campo. O que se pode esperar no final de semana de um clássico contra o Flamengo? E hoje, a leitura foi exatamente para isso, para experimentos e observar mais o teu time? Não de maneira nenhuma, a gente não fez experimento nenhum hoje. E também não achei que o Inter entrou sonolento. Achei que o jogo foi equilibrado do começo até o final. São duas equipes que têm qualidade técnica e jogadores perigosos. Às vezes o jogo fica talvez um pouco mais lento do que o torcedor gostaria de assistir, mas eu não achei o Inter lento em nenhum momento e também não é um experimento para sábado. Tentei colocar o que a gente tinha de melhor para vencer a partida de hoje. Não pensei em nenhum momento no Flamengo. Júnior, aqui à sua frente, Renan Silva Neves, da Rádio Estação Web. Eu queria que você falasse sobre algo que acaba entrelaçando o assunto, que é uma disputa maior, que tem logo em seguida, que é o Mundial Interclubes. Te pergunto isso por quê? A partir de agora tem o jogo a jogo do Campeonato Brasileiro, e é claro que o atleta já fica também com esse pensamento de uma competição que está ali por vir no próximo mês. Você, como técnico, como pensa nisso na escalação? Daqui a pouco o receio de uma lesão, algo desse tipo, e se você vai pensar nisso jogo a jogo, ou se não tem dessa forma, você vai escalar quem tiver melhor, independente dessa situação? Pensar jogo a jogo e escalar os melhores que a gente tiver. Talvez quando eu chegar mais perto e tiver alguma necessidade. Mas em princípio é tentar
levar o que a gente tem de melhor para conseguir fazer bons jogos e conseguir pontos. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Bruno Cortes, canal de Globo. Diniz, esse é o tipo de jogo, assim, talvez mais difícil do que normalmente é um jogo, mais perigoso, por conta de ser um jogo logo depois da maior conquista da história do Fluminense. Depois do jogo aqui, o André falava disso, o Diniz bateu muito nessa tecla para a gente não tirar o pé, não relaxar. E, no fim das contas, o que se viu, acho que foi um Fluminense que não caiu nesse jogo perigoso, né? Eu acredito que os jogadores, nesse sentido anímico e de entrega, eles foram muito bem mesmo. Porque é muito difícil sair do que aconteceu contra o Boca Juniors e conseguir ter equilíbrio para fazer a partida que eles fizeram. Não é uma situação normal. Tanto é que quando a gente passou da semifinal aqui, que é um aprendizado, e foi jogar contra o Botafogo, a gente estava muito abaixo e acabou perdendo o jogo. Então, hoje, e mesmo jogando em casa. Então hoje aquilo sim foi um aprendizado para nós. Porque se a gente joga com aquele estado anímico, certamente a gente já teria perdido o jogo hoje aqui. Qual?